Boa noite a todos. Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, do verso 6 até o 12. Amém? Mateus 6, do 6 ao 12. Diz assim: E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isto, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcovas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos levantastes? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento nem do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu li esse texto porque esse texto guarda algo muito precioso e muito importante para nós. Jesus, ele fala a respeito do fermento dos fariseus, que era a doutrina dos fariseus, dos saduceus, mas também nesse texto ele fala de uma coisa que ele diz assim, ele fala: olha, será que vocês não compreenderam ainda? E será que vocês não se lembram? Porque eles achavam que Jesus tinha dado uma indireta para eles, dizendo: vocês não compraram pão, esqueceram de comprar o pão, esqueceram de trazer o pão para a viagem. Eles acharam isso quando Jesus falou a respeito do fermento. E Jesus disse que não, era a doutrina mesmo, né? Mas Jesus chama a atenção deles para o fato do que ele tinha feito multiplicando o pão 2 vezes. A primeira multiplicação dos pães, em que ele alimenta 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E na segunda vez a mesma coisa, ele alimenta 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, se você fizer uma continha aqui, você vai ver que tinha muita gente, porque criançada tinha muito. E mulher, normalmente nesse tipo de reunião, vai mais mulher que homem. É ou não é? Pode ver nas igrejas. Então Jesus alimentou uma multidão enorme, com 5 pães e 2 peixinhos. E alimentou outra multidão com 7 pães e alguns peixinhos. Amém? Então Jesus faz menção aqui do milagre da multiplicação, do poder de Deus de trazer à existência aquilo que ainda não existe, do poder de multiplicar aquilo que já existe. Amém? Deus tem todo o poder no céu e na terra. E eu quero falar hoje do milagre da multiplicação. É o milagre em que Jesus, ele fez vários milagres de multiplicação, milagres de provisão, milagres de trazer aquilo que não tinha, e ele fez aparecer. E chamar a atenção, a nossa atenção, para o fato de que parece que hoje nós esquecemos disso. Se os discípulos que tinham vivido aquilo já tinham esquecido, e Jesus chamou a atenção e disse: homens de pouca fé, será que vocês não compreenderam ainda? E eu vou mais longe, eu acho que a gente também não compreendeu. Não foi só os discípulos que não compreenderam. A gente fala: tá vendo? Eles não entenderam. Acho que a gente também não. Nós, nesse século 21, depois de tanto tempo, a gente também ainda não se apossou
disso que Deus está dizendo aqui, o que Jesus fez, o que Jesus faz, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não mudou. E Ele diz aqui para a gente: vocês não compreenderam ainda o milagre? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais. A gente não lembra, e a gente não compreende isso, porque isso não parece uma coisa normal. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que milagre é uma coisa que não é normal. É ou não é? Milagre é algo que é sobrenatural, não é natural. Mas muita gente vive só no natural, vive na possibilidade que tem. Mas quando nós temos Deus como nosso Senhor, quando nós temos Jesus como nosso Senhor e o nosso Deus, nós cremos que Ele é o mesmo ontem eternamente, e que Ele não perdeu o seu poder através dos séculos. E eu creio que Ele ainda pergunta para nós: será que vocês ainda não se lembram? Não lembram mais? Não compreenderam ainda o que foi que aconteceu com a multiplicação dos pães, dos 5.000 homens que comeram os pães, e dos 4.000? Será que ainda vocês não levantaram e que sobrou? Amém? Então o primeiro milagre, ele está em Mateus 14, 13, onde Jesus vai pregar para uma grande multidão, e quando chega a tarde, chegando à tarde, Jesus fica com compaixão da multidão, porque eles estavam longe de casa, já estava tarde, eles estavam famintos, e eles ficaram ali para ouvir a palavra do Senhor Jesus que estava pregando. Chegada a tarde, Jesus disse aos discípulos: Jesus possuído de íntima compaixão, ele olha para eles e diz: olha, a hora está avançada, o lugar é deserto, né? Falaram para Jesus: despede a multidão para que vá à aldeia e compre comida para si. Jesus, porém, diz: não é necessário que eles vão, dai-lhe vós de comer. Ele não falou que ele ia dar, ele disse: vocês deem. Por quê? Jesus tinha dado para eles autoridade, como Deus dá autoridade também para a gente. Mas eles não sabiam que tinha autoridade. Quem tem autoridade e não sabe que tem, é a mesma coisa de quem não tem. É ou não é? Quem tem autoridade e sabe que tem autoridade, eles têm autoridade. Mas quem tem, eles tinham, mas não sabiam. Jesus diz: dai-lhe vós de comer. Aí eles vão procurar como é que a gente vai dar de comer a essa multidão. E eles chegam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E esses 5 pães e 2 peixinhos nem era deles, era um rapaz que ele tinha lá o lanche, e levou 5 pães e 2 peixinhos, e eles perguntaram, descobriram que tinha alguém, e levaram para Jesus os 5 pães e 2 peixinhos do rapaz. E levaram para Jesus e falaram: mas o que é isso para tanta multidão? E Jesus disse: trazemos aqui. E trouxeram a Jesus os 5 pães e 2 peixinhos do menino. E Jesus pega aquilo, levanta para os céus, dá graças a Deus, agradece a Deus por aquilo que Ele estava aí abençoando. E quando você abençoa alguma coisa, fica abençoado, não é verdade? Jesus abençoa, distribui para os discípulos, e o milagre começa a acontecer quando Ele dá aos discípulos aquele pão, e eles começam a distribuir. O milagre começa a acontecer no cesto de cada discípulo. No cesto, cada discípulo pegou lá um cesto e saiu com pão, um pouco de pão, um pouco de peixe. Aquilo foi multiplicando e eles foram distribuindo aos discípulos. O milagre aconteceu ali. Conforme eles iam dando, o Senhor ia multiplicando. Quanto mais eles tiravam, mais tinha. E é assim que Deus alimentou uma grande multidão, 5.000 homens. 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Além das mulheres e das crianças. Está escrito aqui em Mateus 14, 21. Além das mulheres e das crianças. Quer dizer que ele pode colocar aí, no mínimo,
umas 20 mil pessoas ou mais, colocando as crianças. Amém? E diz aqui que depois que todos comeram e comeram até estar saciados, Jesus disse: recolhei tudo para que nada se perca. Significa que Deus não gosta de desperdício. Então não desperdice aquilo que Deus te dá. Era multiplicação, era de graça, aquilo vinha de Deus, mas ele disse: não desperdice, recolhei tudo que sobrou. E sobrou ainda 12 cestos cheios de pedaços na primeira multiplicação. 5.000 homens, mais as mulheres e mais as crianças comeram e sobrou. Outra coisa que a gente tem que aprender na vida é que a gente tem que fazer sobrar. Tem que sobrar. Amém. Administre a sua vida para fazer sobrar. Não administre a sua vida para fazer faltar, mas administre para que sobre. Porque sobrando, Deus acrescenta mais. Então faça isso. E diz aqui que todos comeram e se alimentaram, porque o Senhor Jesus multiplicou na mão dos apóstolos, na mão dos discípulos, esse pão e esse peixe foi multiplicado. É o milagre da multiplicação. É o pouco com Deus se multiplicando. É por isso que tem gente que com pouco faz muita coisa, e tem gente que com muito não faz nada. Amém? O que é a diferença? É o Senhor Jesus. Quando nós colocamos a nossa fé no Senhor Jesus, o pouco se multiplica. Amém? E faz uma grande bênção. Louvado seja Deus. No capítulo 15, do verso 29 em diante, tem a segunda multiplicação dos pães. E aí a mesma história. Jesus subiu ao monte, sentou-se lá, estava ensinando, curou ali coxos, mudos, cegos, aleijados e muitos que se colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou a todos. Já aqui Jesus estava orando e curando enfermos, expulsando demônios, curando enfermos, e a multidão estava ali perto dele. E quando chega, e ele estava também ensinando, e eles ficavam maravilhados de ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo. Então eles pensaram: nunca vimos isso em Israel. E Jesus chamou novamente agora os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedir em jejum para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos outra vez disseram: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Você vê que a gente parece que tem dificuldade. Eles tinham acabado de ter visto uma multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, em que 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, tinham comido. E eles já tinham esquecido. Da onde vem isso? Eles não sabiam quem é que estava com eles. Não era o Senhor Jesus que tinha multiplicado o pão a primeira vez? Da onde virão tantos pães? E Jesus disse a eles: quantos pães tendes? E eles disseram: 7. E uns poucos peixinhos. Então ele tomou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graça, os partiu e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E diz aqui: e todos comeram e se saciaram, e levantaram de que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. 7 comeram e ainda sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e das crianças. Então foi só 4.000. 4.000 mais as mulheres e mais as crianças. Isso dá muita gente. Amém? Graças a Deus. Então em Jesus nós aprendemos isso, que com Jesus é um Deus de milagres, e nós temos que aprender a viver em milagres. Temos que aprender no sobrenatural de Deus. E como é que nós se alcança isso? É pela fé. É pela fé que nós podemos orar e um enfermo ser curado. É pela fé que nós podemos ter
também um milagre de multiplicação. É pela fé que Deus supre as nossas necessidades. É pela fé que nós podemos receber todas as bênçãos de Deus e os milagres da mão de Deus. Amém? Pela fé. Mas ele pergunta: vocês se lembram? Se esqueceram? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas, no capítulo 5, quando Jesus chama os seus discípulos, ele está sentado no barco, e o barco pertencia a Pedro, porque a multidão começou a apertar a Jesus. Jesus pegou um barco lá, que era o barco de Pedro, disse: me empresta o barco. O Pedro emprestou, e os pescadores estavam lavando as redes, porque não tinham pegado nada a noite toda, o dia inteiro não tinham pego um peixe, e eles estavam lavando as redes para guardar as redes e voltar para casa. E Jesus estava ali pregando a uma multidão. Jesus pede emprestado o barco, eles emprestam o barco para Jesus. Jesus entra nesse barco, prega para a multidão, e quando ele termina de pregar à multidão, por que ele usou o barco? Para que a multidão não o apertasse, e também porque em cima da água a sua voz iria mais longe, funcionaria como um amplificador. Ele estar ali na água falando com a multidão, vai mais longe a voz. Então ele, ao terminar a pregação, ele diz a Simão, né? Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E o Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha só, trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Mas ele disse uma coisa sábia, ele disse: mas pela tua palavra, pela palavra do Senhor Jesus, há diferença. Pela palavra do Senhor Jesus, o milagre acontece. E ele diz: pela tua palavra, sobre a tua palavra lançarei a rede. E ele vai e faz. Fizeram assim, fizeram-se ao mar alto, jogaram a rede e colheram uma grande quantidade de peixes, de maneira que as redes quase estavam a se romper. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase iam a pique. Estava quase cheio, já estava quase afundando o barco de tanto peixe. E não só do barco de Pedro, do barco dos companheiros de Pedro também, né? Provavelmente os outros que depois foram chamados também para ser discípulos de Jesus. E diz aqui que encheu-se o barco de tal maneira que quase a pique. Então Simão Pedro prostrou-se ao pé de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderava dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Depois daquela pesca, a melhor pesca que eles tinham feito na vida, eles deixaram o barco, deixaram as redes e seguiram a Jesus. Jesus os chamou para ser pescadores de homens, pregadores do Evangelho. E eles saem, daquele dia em diante, eles seguem a Jesus, porque eles tinham visto que ele era o Messias, era aquele que tinha o poder. Amém? Se nós formos ver mais, em Mateus 17 diz assim, que em Mateus 17, verso 27, eles vêm cobrar o tributo, mas não vem cobrar de Jesus. Jesus entra em Cafarnaum e os
oficiais do templo chegam para Pedro e dizem: o teu senhor não paga as didracmas, que era o imposto do templo, e era um imposto que não era devido para o nativo, não era cobrado esse imposto do templo. Mas eles chegaram para Pedro e disseram: o teu mestre não paga? E o Pedro deu a palavra dele e disse: sim, o meu mestre paga. E quando ele entra na casa, e ele nem tinha falado nada para Jesus, Jesus disse: que te parece, Pedro? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos filhos ou dos alheios? E Pedro disse: dos alheios. Disse Jesus: logo então estão livres os filhos. Quer dizer, então esse imposto é indevido. Mas Jesus diz: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abre a boca do peixe e você vai encontrar um start. Toma e paga o imposto por mim e por ti. Olha só, você já imaginou o peixe que o Pedro ia pegar? Tinha que ir lá no fundo do mar, provavelmente num naufrágio, pegar uma moeda de ouro que fosse suficiente para pagar o imposto de Jesus e de Pedro. Tirar moeda da boca do peixe. Já parou para pensar nisso? Só o poder de Deus para fazer isso, é ou não é? É só o poder de Deus. Mas Jesus fez essas coisas, né? Fez essas maravilhas. E no final, poderíamos falar muitos, né? Mas para não delongar, hoje é Santa Ceia. Em João 21, no versículo 5, os discípulos tinham trabalhado também a noite toda. João 21, verso 5. Amém? João 21, 5. Diz assim: filhos, tem alguma coisa de comer? E eles responderam: nada. Não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e não podiam tirar pela multidão de peixes. Isso Jesus já tinha ressuscitado dos mortos e apareceu na praia. Eles tinham trabalhado, eles tinham ido pescar, e quando eles foram pescar não pegaram nada. E quando chega pela manhã, eles veem um homem na praia, uma fogueira acesa, peixes ali, um peixe assado, um pão assado, e ele diz para eles: vocês têm alguma coisa de comer? E eles falaram: não temos nada. E quando ele faz essa pergunta, e eles dizem: não, ele diz: lancem a rede do lado direito do barco. Significa que quando a gente faz as coisas por orientação de Deus na vida, as coisas dão mais certo, dão certo. Eles fizeram a noite toda do jeito que eles quiseram, não deu certo. Mas quando eles seguem a orientação do Senhor Jesus, que diz: lance do lado direito, e vocês vão achar, eles lançam. E quando eles lançam, eles pegam 154 grandes peixes. E o João diz: é o Senhor, é o Senhor. E Pedro se embrulha na túnica, pula no mar e vai encontrar Jesus a nado, porque eles estavam 100 metros de distância. E quando eles chegam na praia, tinha pão e tinha peixe assado. E depois Jesus diz: trazei dos peixes que agora apanhaste. E aí eles fazem um churrasco de peixe ali na praia. Amém? E que se nós fôssemos falar mais, por exemplo, mas é no Novo Testamento, nós poderíamos falar do azeite da viúva, né? Que Eliseu disse: olha, pegue vasos vazios, não poucos. Ela só tinha uma botija de azeite, alguma coisa mais ou menos assim, né? Uma botijazinha de azeite. E ele disse: pegue muitos vasos, não poucos, porque Eliseu conhecia o Deus que pode multiplicar as coisas. E ele diz: vai, pede os vasos aos seus vizinhos, não poucos, e vai com essa tua botija e enche esses grandes vasos. E foi o que aquela mulher fez: encheu com uma botija
todos os vazias que ela tinha. E quando acabou as vazias, acabou também o azeite, parou. Amém? Nós poderíamos falar de Elias, que disse para aquela mulher, aquela viúva: a farinha da panela e o azeite da botija não acabarão. Porque ela disse: eu estou comendo aqui meu último prato de comida, depois vou morrer de fome, eu e meu filho. E ele disse: vai lá e faz, eu só tenho um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, eu vou fazer um bolo, vamos comer, e depois disso vamos morrer de fome. E ele disse: vai, faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois você vai lá e faz o que você falou, faz para você e para o seu filho. E ela vai e faz. Ela aceita o desafio e faz. E aí diz a palavra de Deus que a farinha da panela não acabou, e o azeite da botija não acabou também, até que Deus mandou chuva sobre a terra, pôde nascer a plantação e ter comida novamente. Até então ela tinha comida, porque não faltava a farinha da panela nem o azeite da botija. Se nós poderíamos nos lembrar do maná no deserto, o povo não tinha onde buscar, não tinha supermercado, e Deus mandava o maná. Água da rocha, não tinha água para beber, e Deus disse: fere a rocha, a água, e a rocha deu água. Segunda vez Deus disse: fala com a rocha vai dar água. Aí Moisés bateu na rocha, e não devia ter feito. Deus: você fez errado, mandei falar, não bater, mas assim mesmo ele deu água. Amém? Então, que nós possamos aprender isso, que o pouco se multiplica. Quando você está em Deus, você tem fé. O pouco com Deus é muito. Amém? Que Deus abençoe a você, Deus abençoe você também, em nome de Jesus. Amém.